A estrada do centro da cidade para o Açude Velho, então recém-construído, é dos anos de 1930. Porém, seu início, antes de cruzar o Beco da Pedreira, hoje Marechal Deodoro, é conhecido desde priscas eras como Rua do Canto Escuro e é tão antigo quanto Itabaiana. Na década de 1930, o engenheiro itabaianense Álvaro Andrade construiu a mansão que logo foi vendida a José Mesquita da Silveira, que nela viveria com a sua família até a sua morte. A urbanização da estrada inicialmente teve crescimento lento, tendo o lado ímpar, norte, desenvolvido até 1970, em parte, somente até o cruzamento com a Rua Miguel Teixeira. Já do lado par, ao sul, a ocupação só veio se completar na década de 1980. Na década de 1990, tudo se precipitou e a hoje rua, nos seus 1.120 metros de extensão, vai além do local onde existiu o Açude Velho. No início da década de 1960, a rua foi denominada com o nome de Desembargador Unaldo Santa Flor Cardoso. Com a morte do ilustre morador dela, foi aprovado pela Lei Municipal 528, de 10 de novembro de 1981, a mudança para José Mesquita da Silveira. Nascido em Maruim em 8 de março de 1899, Zeca Mesquita foi um símbolo do século XX em Itabaiana, já que filho de pais itabaianenses que para aquele fervilhante centro comercial se mudara. Em 1907, desarranjos familiares o trazem, garoto, a ficar sob os cuidados dos avós maternos, num sítio aqui nos arredores da cidade, onde hoje se localiza a parte mais alta do campus Alberto Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe, no bairro Sítio Porto, e de onde, aos 13 anos, numa bela noite, o visionário Zeca Mesquita enxergou os lampiões acesos iluminando a cidade, que se resumia a pouco mais do que Rua General Valadão e Praça Fausto Cardoso. Foi o primeiro contato com a iluminação pública, sinal de progresso que o seguiria por toda a vida. Em 1919, encantado com o cinema, carente de energia para funcionar, convenceu ao tio Manuel Vieira Neto em converter a máquina a vapor de descaroçar algodão em usina geradora de energia elétrica. Entre apagões e religamentos, assim foi a energia elétrica de Itabaiana até 1934, quando instalou possante motor a óleo diesel. Em 7 de abril de 1920, num triste momento da morte por complicações de parto de sua primeira e jovem esposa, Maria de Lourdes Itajaí, acaba consolidando o ainda rejeitado cemitério de Santo Antônio de Almas com o seu sepultamento e em 1º de junho de 1921 patrocinou a construção da primeira carneira do referido cemitério, sepultando de vez a cultura de que ricos só se enterravam dentro das igrejas. Hoje é também o seu túmulo. Lia regularmente a imprensa nacional e a do Estado, obviamente. Trouxe em 1926 o primeiro automóvel de Itabaiana. Foi nomeado tabelião de segundo ofício em 20 de agosto de 1927, cargo que ainda hoje está na família. Foi dele o primeiro aparelho de rádio, e há quem afirme que o primeiro gramofone e o primeiro aparelho de TV também. Também o primeiro serviço de alto-falantes da cidade. Não foi dele a primeira exibição de cinema, mas foi a primeira sala regular de cinema, quase ao mesmo tempo que o primeiro bico de luz elétrica. Em 23 de dezembro de 1964, aposentou-se como tabelião, ficando o cartório sob responsabilidade de sua filha, Maria Helena Silveira, falecida recentemente. No início da década de 1970, com o peso da idade e o aparecimento no ano anterior de uma doença degenerativa, a miastenia grave, veio a primeira pancada.
Fruto do endurecimento do regime militar, o Estado estatizou a empresa elétrica de Itabaiana, que passou a fazer parte da Energip. Esta privatizada em 1998 e hoje diluída na Energisa. Em 1977 teve a primeira internação hospitalar grave, dela saindo depois, mas falecendo de suas complicações quando o coração parou de bater, aos 82 anos de profícua existência, em 16 de outubro de 1981. Em 10 de novembro, a seguir, o itabaianense homem-luz do século XX foi homenageado na ex-rua do Canto Escuro, onde viveu e desbravou por tantos anos.